Vou voar em direção ao céu de Cristo. Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu. Paz do Senhor Jesus, meus amados, queridos irmãos, a você inscrito no canal. Aqui é o presbítero Marcos novamente, trazendo mais um vídeo para o meu e o seu coração. Queridos, eu quero pedir sinceras desculpas pela live, porque estava travando muito, a internet não está bem e está travando. Eu tentei trazer um estudo e vou estar trazendo esse estudo novamente. Vou ter que estar fazendo os estudos por vídeo mesmo e não na live. Então vou estar trazendo esse estudo novamente, dando continuidade no estudo que estávamos estudando sobre personagens da Bíblia. E vamos então aprender sobre Asa, o rei Asa, um personagem bíblico, a qual nos traz uma lição de vida. E eu quero agradecer novamente a todos vocês que têm acompanhado os meus vídeos. Continuo orando pela vida de todos vocês, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, não deixe de acionar o sininho para não estar perdendo nenhuma palavra da parte do Senhor, amém? E eu queria estar trazendo para vocês este estudo sobre Asa, o rei Asa, personagens bíblicos, é o estudo que estamos fazendo. Esse estudo é um pouco extenso, então vamos ao estudo, queridos. Vamos aprender sobre esse personagem da Bíblia, o que ele traz para nós, qual a lição de vida que ele nos traz para nós. É o rei Asa. Vamos para o estudo? Nós vamos aprender agora, queridos, sobre o rei Asa. E o título do estudo é Aliança de Deus com o rei Asa. O livro que nós estaremos estudando é 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 12. Introdução. O período que seguiu após a morte de Salomão foi de decadência, porque o povo havia abandonado a Deus. Roboão, filho de Salomão, abandonou ao Senhor. E Abias, filho de Roboão, andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não era reto perante o Senhor. O rei Asa de Judá era bisneto de Salomão, filho de Abias, e neto de Roboão, filho de Salomão. Portanto, sabia que seu bisavô Salomão e também Davi haviam feito aliança com Deus, e por isso prosperaram em seu reinado. Por isso Asa também resolveu fazer uma aliança com Deus. Como está a sua aliança com Deus? É isso aí, queridos. Como disse o estudo, Salomão, quando veio a falecer, Salomão teve então um filho chamado Roboão. Nós bem sabemos que Salomão, ele andou nos caminhos do Senhor, era reto perante Deus. E no finalzinho, Salomão então deixou de servir a Deus para adorar outros deuses também, devido a mulheres que Salomão tinha. Mas Salomão veio então ter um filho chamado Roboão. E Roboão, nós bem sabemos que Roboão então não segue os caminhos de Salomão. O Roboão agora começa a adorar imagens, começa a adorar outros deuses estranhos. Então Roboão começa a ter uma vida pecaminosa. E assim foi o reinado de Roboão. Roboão veio a ter um filho chamado Abias, que também andou nos caminhos do pai, que também andou em pecado, adorando a outros deuses. Seguiu a mesma tradição do pai Roboão. Abias então, por sua vez, veio a ter um filho chamado Asa, a qual nós estaremos estudando. Asa então, que é rei de Judá. Asa então, ele percebe que o seu bisavô Salomão e Davi haviam feito aliança com Deus, e por isso foram bem no seu reinado, por isso prosperaram em seu reinado. E Asa então queria prosperar em seu reinado, queria se dar bem no seu reinado. Então Asa coloca em seu coração de fazer uma aliança com Deus e andar nos caminhos que seu bisavô andou, e não nos caminhos do pai nem do seu avô, que haviam transgredido a palavra de Deus. Então Asa quer andar por um caminho diferente. Então ele propõe em seu coração de andar no mesmo caminho que seu bisavô Salomão andou. Aí nós vamos aprender. Vamos agredir sobre a aliança com Deus através do exemplo do rei Asa de Judá. Primeiro, desfazer aliança com o mundo.
A primeira coisa que Asa fez para ter uma aliança com Deus foi desfazer as alianças com o mundo. Mandou destruir os altares de ídolos e convidou ao povo para buscar ao Senhor. Até sua mãe, que era idólatra, ele depôs do cargo de rainha para não prejudicar seu reinado. Então houve paz de tal maneira que quando os etíopes, com um exército de 1 milhão de soldados, tentou invadir Judá, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Para desfazer alianças com o mundo é preciso parar de fazer o que é errado, arrependimento dos pecados e se fortalecer contra as influências negativas. Então nós bem sabemos que a primeira característica para que nós possamos fazer uma aliança com Deus, Asa então, para fazer essa aliança que ele estava determinado, o primeiro passo de Asa foi desfazer de tudo aquilo que estava desagradando, queridos. Ele começa a derrubar então os altares de deuses estranhos que seu avô havia deixado, que seu pai havia deixado, os altares que então a sua descendência antes dele havia seguido. Então Asa começa a derrubar tudo aquilo, começa a limpar, fazer uma limpeza no seu reinado, fazer uma limpeza em sua vida, e tudo aquilo que não provinha da parte do Senhor, Asa então começa a retirar. Querido, para que nós possamos fazer uma aliança com Deus, nós temos que deixar de tudo aquilo que é pecaminoso, deixar de tudo aquilo que impede o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Somente quando Asa limpou tudo aquilo que não agradava para fazer uma aliança com Deus, quando os etíopes vieram então ter com Asa contra o reinado de Asa, ele saiu vitorioso, porque o Senhor colocou a mão e o Senhor pelejou a favor de Asa e fez com que os etíopes se retirassem e fugissem diante dos olhos de Asa. E assim somos nós. Para que Deus possa agir na tua causa, no teu problema, fazer parte do teu problema na tua vida, nós temos que fazer essa aliança com Deus, porque não é por força nem por violência, mas Deus, ele não se mistura, queridos. A obra de Deus é espiritual, é santa, e ele não se mistura com as coisas deste mundo. Então não devemos misturar uma coisa com a outra. Então nós temos que fazer essa limpeza, renunciar tudo aquilo que nos impede de nos aproximar a Deus. Então nós temos que fazer essa limpeza, a mesma limpeza que Asa fez. Segunda característica, segundo passo que Asa teve: fazer uma aliança de paz com Deus. O profeta Azarias foi usado por Deus para convidar ao povo a voltar para o Senhor. O tempo que viviam era de muita angústia por terem abandonado ao Senhor. Então o profeta Azarias os advertiu que só encontrariam a Deus se o buscassem de todo o coração. Algumas atitudes do rei Asa de Judá para entrar em aliança com Deus: ele ouviu a voz do profeta, restaurou o altar com sinal visível de aliança, convocou todo o povo para que todos soubessem, declararam que serviriam a Deus de todo o coração e passaram a viver em paz diante de Deus. Se você deseja fazer uma aliança com Deus, precisa começar a ouvir aos servos de Deus que anunciam o evangelho usados pelo Espírito Santo de Deus. Então foi o segundo passo de Asa, para que Asa também não só viesse a limpar tudo aquilo que desagradava. Asa teve que ouvir a voz do profeta. O profeta então advertiu o povo que estava vivendo uma vida pecaminosa, uma vida de desagrado a Deus. Então o profeta anunciou e advertiu o povo que para que eles pudessem se achegar a Deus, primeiro eles tinham que ouvir a voz do profeta, ouvir o que o profeta tinha a dizer. Muitas das vezes Deus usa profetas, usa pessoas para transmitir o querer dele às nossas vidas, e nós temos que dar crédito, queridos. A Bíblia diz que nós devemos julgar a profecia e nunca o profeta, queridos. Muitas das vezes nós não queremos dar ouvidos ao profeta, dependendo de quem seja, queridos. Nós temos que dar ouvidos à voz do Senhor, ouvidos ao que o Senhor tem a dizer. Então Asa ouviu a voz do profeta, ele advertindo o povo que estava no pecado, e Asa então começa a ouvir a voz do profeta e dar continuidade. Asa então começa a afastar tudo que não agradava a Deus. Então nós temos que viver esta aliança com Deus, ouvir as palavras que o Senhor tem a dizer, embora independente de quem seja a palavra, Deus usa os seus vasos, usa as suas ferramentas na terra, através do seu Espírito, querido, para transmitir o querer dele. Nós temos que estar com ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. E o terceiro passo, queridos, agora vamos para o terceiro passo. E o terceiro passo da aliança que o rei Asa fez é tomar cuidado com a aliança com homens. Nós temos que tomar cuidado com a aliança com homens, queridos, porque nós bem sabemos que o rei Asa, ele acabou fazendo aliança com o rei.
com outro rei. O grande problema do rei Asa foi que quando o rei Baasa de Israel veio contra ele, ficou com medo e fez uma aliança com o rei da Síria. Para isso ele pegou tesouros da casa de Deus para pagar Ben-Hadad para que o ajudasse. Deus mandou outro profeta chamado Anani para repreender o rei, dizendo que o exército do rei da Síria escapou de sua mão e não estava mais com seu coração inteiro diante de Deus, e o exortou que nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haveria guerras contra ti. Então o rei Asa, ele esquece da aliança que ele fez com Deus e agora fica com medo e vai fazer uma aliança com outro rei, com medo do rei de Baasa, e começa a fazer uma aliança com Ben-Hadad, e ele pega então os tesouros da casa de Deus para poder pagar Ben-Hadad, para que Ben-Hadad viesse ajudar, fazer a aliança com ele e ajudar. A quantos de nós somos assim? Entregamos os nossos problemas nas mãos de Deus e não conseguimos esperar que Deus venha solucionar, e esquecemos que Deus é o nosso provedor e vamos procurar o homem, procurar socorro nas mãos do homem, e não esperamos em Deus. Não podemos quebrar essa aliança, queridos, porque Deus certamente se ira das nossas atitudes. É como se nós não confiamos em Deus, viramos as costas para Deus. Então que nós possamos tomar cuidado com a aliança que nós fazemos e não quebrar essa aliança. Confiar em Deus apenas, unicamente no Deus vivo. Acreditar que Ele vai trazer a solução para os nossos problemas, que Ele vai mudar a nossa história e não tirar das mãos dEle. Então que você venha a aprender um pouco mais com esse estudo. Este foi o estudo que o rei Asa traz para nós, um pouquinho da aliança com Deus, que nós possamos permanecer firme na aliança com Deus e não venhamos quebrar esta aliança. Amém, queridos? Quero agradecer a todos novamente e que Deus possa estar falando mais ao coração de cada um e que Deus possa abençoar a vida de todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém?